Atenção emissoras para o toque de 15 segundos. Esse programa é um oferecimento Monkey Money, seu melhor amigo nos Estados Unidos. Estúdio Maier, projetos criativos com orçamentos responsáveis. Paris Vegas, a maior empresa de limousines do Brasil. Bem Filmes, seus eventos completos nos mínimos detalhes. Janice Rastrello, capturando momentos, revelando emoções. A Embi Morumbi, mentes abertas para um novo mundo. RU Uniformes, vestindo você e sua empresa para brilhar. Mari Estúdio de Beleza, onde cada maquiagem é uma obra de arte. RP Copy, do texto ao designer. Buffet com amor, realizando sonhos. Inspiração e muita diversão aqui também tem no Em Frente às Feras. Bora acompanhar? Depois da vinheta. Olá, tá todo mundo aí? Mais um episódio do Em Frente às Feras. E eu que tô acostumado só por o pessoal aqui meter o pé na jaula, sobrou para mim. Então eu vou contar um pouquinho da minha história aqui para vocês, feras. Não judiem de mim. Vamos lá. O meu mundo empreendedor começou muito cedo. Eu lembro de 7, 8 aninhos, eu sentado do lado da máquina da minha mãe, e ela costurando, e todo retalho que caía, eu cortava com a tesoura, passava num ferro ali do lado dela e vendia para ela mesmo como um lenço. E ali, a minha meta como empresário era engordar meu cofrinho. E ali foi caminhando, e eu acho que eu vivi isso. Por quê? Porque minha família sempre foi de empreendedores. Minha mãe era uma empreendedora porque ela comprava um monte de tecido e costurava pijaminhas para doar na igreja Santa Rita, próxima de casa. E meu pai sempre foi do comércio, sempre fazendo a área da construção como uma riqueza paralela, e a gente sempre teve um comércio. Quando chegou meus 12 anos, eu saía do colégio, eu já tinha uma missão, eu tinha meu primeiro emprego, minha primeira expertise nesse meio. E eu recebi a minha primeira ferramenta de trabalho. Isso mesmo, eu fui empreender já com uma ferramenta. Era uma vassoura. A minha obrigação era varrer aquele armazém todo, mais de 500 metros, todos os dias era a minha incumbência. Mas eu amava aquilo ali. Por quê? Porque eu estava ali, respirando o comércio, respirando as vendas, que isso foi algo que eu acho que meu pai sempre me ensinou e sempre me empolgou para isso, que eram as vendas. Então, até hoje, eu não me considero, nesses 45 anos empresário de várias empresas, de vários segmentos, produtos, serviços, eu me considero eternamente um grande vendedor. Tudo que eu aprendi com meu pai, a malícia, a como conquistar o cliente e principalmente como entregar mais do que o combinado. E aí foi isso. Eu vivi naquele depósito de produtos alimentícios, onde naquela época São Paulo era o grande celeiro de tudo. Tudo acontecia em São Paulo. E as pessoas, não existiam distribuidores, grandes atacadistas, e nem as fábricas estavam pelo Brasil afora. Não, tudo era concentrado em São Paulo. E ali, aqueles caminhoneiros carregavam as mercadorias ali e iam cada um para a sua cidade, para a sua região. E ali a gente vendia doces, vendia escova de dente, comprimidos, tudo que você pode imaginar que tinha dentro de um empório, de uma venda, era ali. E ali foi durante muito tempo. Dali, meu pai comprou a parte dos sócios da Brasdoce e falou, olha, daqui para frente você cuida daqui, porque eu agora preciso ir para um outro segmento, que é a motelaria. E ali a gente já via, eu ia com ele na obra que ele construiu e tudo mais, e ele ficou na área da motelaria até que realmente a gente entendeu que o perfil do negócio, produtos alimentícios, estava fadado a acabar. Porque cada grande capital já começava a ter a estrutura de abastecimento do seu próprio estado. E aí eu fui
para a área da motelaria com ele. Mas o bacana é que é isso que eu tenho dentro de mim até hoje. Eu sempre trabalhei com o meu pai no quesito de estar juntos, sócios. Meu pai sempre me colocou numa posição de que realmente vamos trabalhar juntos, você tem a tua participação. E com esse passar, eu sempre andei com outros negócios paralelos. Então aparecia uma oportunidade, um amigo montava um salão de cabeleireiro, eu então fazia umas camisetas, imprimia com silkscreen e colocava lá no salão dele para vender. Eu comecei a mexer com brindes, meu pai tinha uma amizade muito grande com políticos na época, eu comecei a fazer brindes para políticos. Conheci a Kátia e aí a gente começou a juntos trabalhar e o mais bacana, com a mesma cultura, com a mesma maneira de pensar de como lidar com o cliente, como lidar com o atendimento. E não foi diferente. Tive fábrica de suspiro, tive essa parte de camisetas, tive brindes, tive bermudas que eu vendia também. O que aparecia para mim, eu via ali uma oportunidade de crescimento, de ganhar um dinheiro a mais. A motelaria eu fiquei durante 15 anos ali dentro. Acho que peguei a primeira pandemia e aí, diferente da última, que foi mundial, eu peguei uma pandemia singular, que o meu ramo de atividade se acabou quando apareceu a AIDS. E ali a gente se viu sozinho. Ninguém entrava, ninguém aceitava o negócio da motelaria. Tive grandes dificuldades até em segurar a equipe, porque muitos tinham medo, a falta de informação. O que a gente viveu hoje com a pandemia, aqui nos últimos 5 anos, é a mesma coisa que eu senti ali. Eu olhava os outros negócios funcionando e o nosso sem funcionar. Foi ali que a gente começou a entender a importância do time, a importância da equipe. Eu reuni a todos, falei que eu não tinha condições de ficar ali sozinho, que a gente iria ultrapassar esse processo juntos. E muitas vezes, gente, e o que eu falei há um tempo atrás desse negócio de você ir para chão de fábrica. Eu nunca fui um empresário de ficar atrás de uma escrivaninha, que eu brinco até com um charuto na mão e um copo de uísque na outra. Não, eu sempre fui ali, entender o processo todo. E eu acho que é isso que me deu tanta liberdade de eu estar em negócios de serviço, de produtos, indústria, comércio, porque eu sempre fui curioso, fui buscar, primeiro que todo negócio tem que ter aquela essência, que é precificação e bom atendimento. O resto você vai se ajustando, mas o mais importante é o time inteiro, você mostrar para ele que ele faz parte. E o que é mais bacana, ele é tão importante que ele faz parte do teu sonho. Então, com todo esse trabalho, da mesma forma que a AIDS me trouxe dificuldade na motelaria, me abriu uma baita porta na fábrica de brinquedos. Porque aí a Kátia já estava à frente ali e ela oportunizou 90 mulheres que estavam infectadas a montarem seus brinquedos dentro das suas próprias casas. Famílias essas que estavam perdidas, porque os maridos, assim que souberam que as suas mulheres estavam infectadas, foram embora, deixando filhos e esposa para trás. E eu acho que a gente conseguiu, de um problema, transformar numa baita solução, que foi ajudar todo esse pessoal. Enfim, dali foi a fábrica de brinquedos, dos brinquedos, eu trabalhei muito tempo aproveitando a minha área da motelaria. Eu também tive a fábrica de brindes para motéis, então a gente confeccionava shampoo. No meu tempo ainda era creme rinse, pentinho, escova, chinelos. Então, eu acho que assim, o que eu sempre falo, empreender não é para qualquer um, empreender é dor. Muitas vezes você se sente sozinho, você não vê saída e você tem que passar no olho de cada um da tua equipe a solução disso. Então, eu acredito que assim, você que está nos ouvindo, você que está aí buscando empreender, ou se já está no meio do empreendedorismo e está aí desesperado, não fique. Porque é disso que hoje vive a minha mentoria. Quando eu explico, quando eu vou para uma empresa
Principalmente, minha praxe é a empresa familiar. E eu entro dentro da empresa, eu sempre busco enxergar o meio copo cheio. Porque eu acho que sempre existe uma oportunidade, sempre existe um amanhã diferente. E só você, com muito esforço, muito arregaçando as mangas, pode fazer isso diferente. Então, me perguntam às vezes, Aníbal, foi fácil? Não foi. Foi difícil? Muito. As oportunidades vinham aparecendo conforme eu ia vendo uma ponta de corda soltando. Eu, quando comecei com os brinquedos, eu vi uma oportunidade de também ter um buffet. E daquele buffet, às vezes me surgiu uma oportunidade de eu ter o parque. E esse parque me levou para a capa da revista Veja. Então, uma coisa vai puxando outra quando você entende que ali você pode estar sempre trabalhando um amanhã diferente, algo inovador, algo que você busque entre o todo vencer. O lucro é inevitável, mas muitas vezes você também tem que dar um passo atrás e entender o que você hoje está vivendo. Será que é só pelo lucro? Qual é a opção que você pode ter? Nós sempre tivemos uma equipe muito unida a nós, porque a gente muitas vezes sabia o dia do botijão de gás de cada um dos funcionários, dos colaboradores. A gente entendia aquele momento que ele precisava de um vale, mesmo não sendo um dia de vale. Então, essa construção a gente sempre fez e é a oportunidade. Eu acho que se eu fosse fechar hoje meu ciclo de empreendedor, a minha principal palavra era oportunidade. Eu consegui dar oportunidade para mim, oportunidade para os meus filhos terem uma vida digna. Eu e a Kátia vivemos intensamente grandes momentos e a oportunidade que eu dei para muita gente que estava caminhando comigo. Que legal. Pessoas a ponto de comprarem a sua primeira calça com o primeiro salário. Muito legal. O que está escrito aí na sua camiseta? Deixa eu ler. Se não houver caminho, Crie um. É o que você acabou de falar, né? É isso. Obrigada, Aníbal. Que interessante. Você falou de tantos negócios e a gente observa que aqui nos Feras, cada um de nós, inclusive você, tem muitas histórias, muitas experiências em vários segmentos. Isso que é mais legal, né? Porque a gente passeou por vários setores. E nesse teu passeio por vários setores, que você criou oportunidades para você, para os teus filhos, para a tua família, como foi, para falar para o telespectador que está lá em casa, que de vez em quando fala assim, eu vivo num caos, né? Porque empreender também é um caos. Como que é? É confusão ou construção? Olha, eu já passei por dificuldades assim que realmente são desesperadoras. Quando você olha para os lados e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? N fatores que a gente... Chega uma hora que só por você fala, quer saber? Acho que não vale a pena. Quer saber? Eu acho que eu vou correr para uma carteira assinada. Mas quando você olha no teu entorno e você vê tantas pessoas dependendo de você, e a gente tinha sempre um julgamento com a equipe de que assim, não tinha o gerente, não tinha o pessoal, o monitor no parque, que eu vivi muito essa juventude. Tem muita gente que também depende daquilo ali. E você, às vezes, quer você falar para ele, pula do barco, vaza, vai procurar uma outra oportunidade, você é bom, você merece algo diferente. Mas o cara tá ali tão faca nos dentes com você, tipo falando, Aníbal, qual é a próxima surra? Vamos lá. Você fala, eu não posso largar. Então, dificuldade todo mundo tem. Putz, se eu for falar aqui, N situações, entendeu? Então eu quero saber, já que está falando de dificuldade, quando foi a primeira vez que você quebrou? Você lembra quantos anos você tinha? Putz, a primeira vez eu acho que foi na fábrica de brinquedos. Você já era que casado? Já era Brindes. Você já era casado? E o Guto já era nascido. Eu já tinha... E o Guto já era de ir para o motel comigo. Muitas vezes a Cátia tinha que trabalhar, eu levava ele ficava brincando ali no chão da recepção para ninguém ver, enfim. E é assim, a gente acabou se metendo numa máquina
de fabricar escova, naquela grande ilusão que a gente só existiam 2 produtores de escovas no Brasil, a Johnson e a Condor. E a Condor ainda prestava serviço quando a Johnson tinha picos de produção. E me apareceu a oportunidade de ter uma máquina. Uau! Meu, eu vou ser a Johnson e a Condor. Me achando, é o que a Kátia às vezes fala da vaidade, e a gente pegou e adquiriu. Ali, a gente entregou o que tinha, o que não tinha, mas ainda um pouco. Era máquina taxada em dólar, uma época de picos de dólar, enfim. E ali a gente se viu, e sabe o que é legal, Lili? É quando você encontra o poder da família. Era um momento que a gente podia cada um ter virado e falado tchau, putz, vamos cada um para um lado, porque ferrou. E não, eu acho que foi um momento que eu acho que a gente se uniu mais. E a segunda vez foi com o Mini Market, que a gente também ampliou demais o Amazing, pegou toda a esquina, num sonho elaborante do Mini Market, porque a gente tinha um segmento, a gente tem o Amazing, então o Amazing foi criando braços. Então o Amazing Balls, o Be Amazing como instituto, como treinamentos, o Mini Market, como eu era formado em economia, eu escrevi o livro nesse formato, então eu queria interagir com as finanças, com criançada e tudo, e montamos um supermercado. Aluguel caro, pouco investimento, tudo errado e só um para pagar a luz. Eu e a Kátia, um só não, um casal. Todo mundo aqui acho que conhece um pouquinho o Aníbal, né? Ele é marido da Catita, né? Isso. Catita é nossa mentora das mentoras. E me fala uma coisa, como é que é dormir com o CNPJ? CNPJ na sua cama. Gente, olha, Como é que é ter seu a Kátia é 220 ao quadrado, então muitas vezes eu acordo com ela no celular, falando, negociando, conversando e vice-versa. Eu acho que nós dois somos muito apaixonados por esse movimento todo. E não foi diferente com o Quase de Mim, né? Quase de Mim foi um movimento que ela começou e que hoje nós estamos entregando a próximo mês, a gente está entregando o 27º volume. Nós ultrapassamos a Barça, a Enciclopédia Barça. E é aí que entram as oportunidades. Eu comecei ajudando, hoje nós temos a própria editora, que é a casa editorial Be Amazing, então tudo é amazing, e é dessa maneira que eu acho que a gente conduz. É uma cama que eu acho que a gente sempre pensa e se preocupa com quem é colaborador nosso. Porque é muito difícil. Você ser louco em busca do teu sonho é uma coisa. O cara ser louco em busca do teu sonho, aí é pirado de vez. Fala, empreendedor de sucesso! Eu sou Alexandre Delmondes, especialista em inteligência artificial para negócios. E hoje nós estamos aqui com mais um episódio IA para Negócios com as Feras. Bom, hoje nós temos um assunto muito importante, o coração do seu negócio, a gestão. Bom, nós temos ferramentas hoje de IA para vários pontos do seu negócio, mas uma das mais importantes, sem dúvida, é a parte de gestão e controle, para que vocês possam ter tomadas de decisões, evitar erros, previsibilidade, entender o seu público e realmente ter maiores resultados. O primeiro ponto mais importante ali na utilização de IA são realmente ferramentas que deem relatórios automáticos, por exemplo. Nós temos o Copilot, nós temos o Google Sheets com IA, nós temos o Power BI. Com isso, eles dão realmente análise sem você precisar ficar quebrando cabeça com cálculos, análise de planilhas, cálculos complexos. Hoje a inteligência artificial ela consegue produzir esses relatórios, esses resultados com muito mais velocidade e eficiência. Com isso você tem mais tomada de decisão, organização dentro de todas as áreas do seu negócio. A parte de vendas, a parte financeira, equipes, gestão de produtividade. A inteligência artificial veio realmente para revolucionar as empresas. E se você ainda não colocou isso dentro da gestão dos seus negócios, você realmente vai ficar de fora do seu mercado. E as grandes empresas vão acabar engolindo você. No próximo episódio, eu quero mostrar para vocês como produzir conteúdo utilizando a inteligência artificial. Nós já entendemos algumas ferramentas,
já vimos a parte de gestão, nós já vimos diversas formas de aplicar dentro do seu negócio, mas um ponto mais importante é atrair clientes, certo? Então nós vamos aprender isso no próximo episódio. Então até lá, até o próximo episódio. Olá, espero que você esteja bem e se você não está, vai ficar. Continuando, falando sobre comunicação não violenta. Sim, vocês vão me ouvir falando bastante sobre esse tema, porque eu gosto muito e eu acredito que esse tema ajuda muitos empresários e muitos empreendedores a melhorar as suas vendas, o seu relacionamento com seus clientes, fornecedores e funcionários. Tudo bem? Deixa eu contar para vocês outra história que vem muito ali da comunicação não violenta e que acontece, e olha só que curioso, já aconteceu comigo na sala de aula. Eu dei um exemplo, né? E a minha aluna se manifestou. O exemplo foi: quando você se arruma, se produz para alguma coisa e você não verbaliza isso, então, por exemplo, estou aqui, me arrumei para gravar o vídeo, para gravar o programa. Então tem toda uma produção. Se eu quero que as pessoas me elogiem, eu preciso estimular esses comentários. Então eu preciso fazer perguntas. Você gostou do meu cabelo novo? Você gostou da minha roupa? O que você achou? Você achou legal? Você acha que funciona? Beleza. Por que isso? Se isso é muito importante para mim, se as pessoas precisam reparar na minha roupa ou precisam reparar naquele artigo que eu escrevi e postei no LinkedIn, eu preciso verbalizar. Eu preciso chegar, acabei de escrever um artigo novo no LinkedIn, me segue lá, dá uma lida, fala o que você achou, fala a sua opinião. Isso também é comunicação não violenta. Isso também faz parte da comunicação. E aí, voltando para minha aluna, o que aconteceu? Ela gostava de ser vista. Então, ela sempre trocava de roupa, ela sempre estava bonita e o namorado dela nunca percebeu. Adivinha? Ela terminou com ele porque ele nunca reparou na roupa dela. Mas qual é o problema? Por que ela não falou para ele? Por que ela não verbalizou? Eu gosto de ser elogiada. Eu gosto que as pessoas percebam as coisas que eu faço. E aí ela já teria evitado esse problema. E aí quando a gente traz para o âmbito profissional, é a mesma coisa. Então, eu lancei um produto novo, eu quero que as pessoas falem, eu quero saber a opinião das pessoas, eu tenho que estimular. Fazer pesquisa de feedback, entregar para colegas, para amigos, para pessoas próximas que você confia e perguntar o que elas acharam do produto. E aí você vai melhorando. Tudo isso faz parte da comunicação. Então, para você ter uma comunicação não violenta, é importante também você fazer muitas perguntas. E é importante você se colocar ali à disposição tá bom, o que vocês acham? Vocês acham que funciona? Vocês acham que tá bom? O que você achou do meu artigo? Funcionou? Não funcionou? O que eu devo melhorar? E com essas perguntas você vai melhorando, sem precisar explodir, chegar num dia e brigar com todo mundo que ninguém foi lá e curtiu seu post. Mas por que você não mandou para cada pessoa no WhatsApp pedindo? Gente, vai lá, porque às vezes o algoritmo não vai entregar. Então, se você quer ter uma comunicação não violenta, se você quer ter paz, se você não quer trabalhar mais do que já trabalha, comece a praticar sua comunicação não violenta. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Samantha Neves, lembrando, Samantha com 2 T's, H-A. Beijos, até a próxima. Você sabia que o silêncio emocional pode estar custando mais caro dentro da sua empresa do que você imagina? Eu sou Cláudia Negreiros, criadora do DRE Emocional, um método que transforma dados emocionais em inteligência do seu negócio. Sabe quando a pessoa chega de cara feia, quando a pessoa está cabisbaixa, quando as pessoas não se engajam, estão apáticas, alheias? Até que ponto você considera isto como dados, informações no seu DRE financeiro? Normalmente, as empresas olham no seu DRE, na sua planilha do seu demonstrativo de resultados financeiros, você está olhando para os big dates,
os grandes números, aquilo que é muito visível. Mas até que ponto você considera os small dates, que são os pequenos dados, aquelas coisas que você só descobre se você estiver lá no campo de batalha, se você estiver nos corredores, conversando com as pessoas, tendo conversas informais, ouvindo tudo o que está se passando, e aí sim, podendo considerar todos estes dados como impactantes no seu DRE. Quando você faz uma campanha de um lançamento de produtos, por exemplo, você mede tudo isso. Você mede o seu investimento, você mede o retorno sobre o seu investimento, você mede o nível de satisfação com o seu produto. E o que você faz dentro dessa empresa? Que tipo de canais que você tem para medir a satisfação das pessoas? Para você avaliar como a sua equipe está recebendo a sua liderança. Esse é o tipo de coisa que você também precisa mensurar com estratégias, com processos e também coletando aquilo que é muito informal. Quer saber mais sobre isso? Me segue nas minhas redes sociais, Cláudia Negreiros, Coach. E também assista ao nosso próximo episódio do Em Frente às Feras. Conheça a AMB Morumbi. A universidade se destaca como um centro de inovação e aprendizado. Nossa estrutura reflete nosso compromisso com a excelência acadêmica e a formação integral de nossos alunos. Nossos espaços são pensados para inspirar, desde salas de aula até laboratórios de última geração. Cada ambiente foi projetado para estimular a criatividade e a colaboração entre estudantes e professores. Nossa comunidade acadêmica é formada por mentes criativas e inovadoras, unidas pelo desejo de transformar o mundo por meio do conhecimento e da educação. Nossos professores são mentores dedicados a orientar e inspirar os estudantes em sua jornada acadêmica. Com experiência prática e conhecimento especializado, eles estão aqui para ajudar nossos estudantes a alcançarem todo o seu potencial. A unidade Vila Olímpia da AMB Morumbi está pronta para receber você. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que acredita no poder da educação para transformar vidas e construir um futuro melhor. Quer saber mais sobre nossos cursos e como se inscrever? Visite o site ou entre em contato conosco hoje mesmo. A AMB Morumbi, o seu caminho para o sucesso começa aqui. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. AMB Morumbi. E o que eu acho muito maravilhoso na história de vocês dois é que são batalhadores, mas a gente vê muitos pais esforçados e batalhadores e que os filhos não têm a mesma vibe. E o Guto e o Nicolas estão exatamente sintonizados com vocês. Eu queria É saber muita briga, viu, Fábio? como é. Quem olha de fora vê só harmonia. Exato. Não, mas é uma harmonia sadia. Você vê que eu até não tenho marcas. Não, mas é assim. O legal é que a gente sempre, os meninos, desde o início, a gente sempre trouxe eles para a realidade. Eu nunca tirei meu filho de um colégio pago por um momento difícil se ele não estava sabendo da situação. Eu nunca tirei ele de um clube simplesmente da noite para o dia. A gente sempre movimentou o caixa em casa. Eles sentavam na cama da gente em épocas de vacas gordas, ajudando a contar o dinheiro, muito pequenininhos. O Guto pequeno carregava uma trouxa de touca para motel, que é desse tamanho, uns 500, porque faz muito volume e é levinho, e ele carregava. Então eu acho que tem isso. A família, nós temos as nossas diferenças, temos altos paus, porque cada um defende o seu ponto de vista, mas a gente tem aquilo o lema que a gente fala, que a família Teixeira nunca desiste. Então é nessa pegada que a gente sempre vai. Aníbal, muito legal ouvindo tua história, cara, que é uma história de versatilidade. Escutando você, é como se tudo que você colocasse a mão ali, você fala, meu, aqui é possível fazer tal coisa. Não deu de um jeito, não, vamos pegar a pedra aqui, envelopar ela, que a gente vai vender no farol.
Então, não há desistência, cara. É muito legal. Ouvindo a tua história, você falando do motel, nas crises que teve, né? Da época do HIV que estava em alta, como que você teve que lidar com isso lá naquela época, né? 2 períodos difíceis, que foi a pandemia e a descoberta ali da AIDS, aquela evidência, né, tão forte. Mesmo assim, você conseguiu ainda se ajustar, né? Você conseguiu criar oportunidades. E é disso que se trata, né? Criar oportunidades para o empresário, para aquele empreendedor que nos escuta aqui. Esse criar oportunidades, aonde vem essa inspiração sua, cara? Putz, é o tesão por empreender. Se eu tivesse que resumir, é isso. Porque não é fácil, é porrada, é discussão, não é fácil. Às vezes você vende para o cara, você sai de lá, você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, perdi dinheiro aqui. Entendeu? Agora, dificuldade todo mundo tem. A grande sacada é você contornar essa dificuldade. Eu não tinha o que fazer. O sistema, a maneira como chegou a pandemia para nós, pegou todos nós de surpresa. Não foi um ramo melhor, outro pior. Eu estava no meio da área do buffet, do parque, quer dizer, sem chance, não tinha o que fazer. Do motel é a mesma coisa. E o pior é que assim, né? Você começa a conversar. Porque a mesma coisa que a gente tinha a parceria com a motelaria, tal dia todo mundo aumenta a diária, beleza? Beleza. A gente tinha uma concorrência sadia, a gente combinava. Mas naquele momento, um olhou para o outro e falou, meu, e agora? Vou locar cada quarto para uma família e vir um condomínio fechado aqui? O que a gente faz? Então, é desesperador. Mas são situações que você tem que ir encarando. Eu acho que assim, nunca desampare tua equipe. Eu acho que isso é sensacional. Putz, muitas vezes, com o time, a gente comeu ovo, mas também, quando dava, era camarão para todo mundo. Entendeu? Eu acho que é isso, a gente entender esse momento que você vive, distribuir a dificuldade e o lucro. Porque isso também, quando a gente fala dos meninos, eles curtiram situações fantásticas. Mas também quando a gente virava em casa e falava, é arroz e ovo, bora lá, bora lá. E aí, Benigo, é muito interessante quando você fala, porque normalmente a gente escuta falar que empreender é uma jornada solitária. E vocês não, vocês estão juntos sempre. E aí eu quero saber de você, core business, qual que é o seu negócio do coração? Porque você mexe com muita coisa, principalmente agora, do Quais de Mim, eu acho que é algo que toca o coração, você olhar a quantidade de histórias que tem aí. Mas para empreender, como você empreende, o que te move no empreendedorismo? O que você pode deixar para as pessoas que estão te ouvindo? Essa sensação, sabe, o que é empreender para você? O verbo que me encanta? E aqui, assim, trabalhar. O core business, o que te encanta? Não, qual que das empresas? Tá, vou te contar. Tá bom. A minha paixão paralela, que isso meu pai me injetou, tijolo líquido, é construção. Eu gosto, nós temos um grupo que já até está hoje mudando as gerações, muitos se aposentaram, muitos vieram a falecer, enfim. Meu pai com amigos e hoje nós construindo essa mesma conduta. Eu gosto muito da obra em si, me remete muito com meu pai, eu ir nas obras e tudo mais. E meu pai sempre teve isso. Meu pai sempre foi. O depósito de doce, ele construiu. E ele já fez um prédio para no segundo andar ser uma fábrica de balas. Nunca rolou. Virou apartamento, foi dividido entre sócios. Mas a princípio ele tinha estrutura para o segundo andar ser uma fábrica. O motel a mesma coisa. Compraram um terreno, ele nunca comprou um negócio já no meio do caminho. Ele construiu da maneira que eles achavam, ele e o sócio e tudo mais. Então, isso é uma paixão. Agora, é lógico, é indiscutível. Hoje, o Quais de Mim é muito legal. Porque você vê mulheres de todas as classes realizando seus sonhos. Domingo passado, não vou pôr aqui datas, porque sabe lá quando você aí do outro lado está assistindo a gente, mas é assim, uma mulher me ligou, eu até estranhei, falei, caramba, e já tinha sido um livro feito, então já bate aquela culpa, né? Meu Deus, o que aconteceu no capítulo dessa moça? Aí alô,
Oi, Aníbal, desculpa te ligar agora, mas eu preciso te contar. Meu pai tem Alzheimer e eu tô aqui na casa dele e dei o meu livro para ele. E ele pegou o livro, Alzheimer. Ela disse, ele tem apenas alguns lapsos de memória e não de demência. Já está bem no estágio bem adiantado. Ele pegou, mexeu com a mão, levantou, abraçou a filha e falou, filha, que livro lindo, eu sabia que você ia conseguir. Então, eu acho que aí, todos os perrengues, vale a pena. E eu acho que é isso. É o que eu falei para o Ricardo aquela hora. Empreender hoje é tesão, porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta, se for pelo dinheiro não vai aguentar, se foi por herança não vai aguentar, se foi porque caiu de paraquedas não vai aguentar. É aquela coisa de pegar mesmo e tá apanhando e tá rindo. Aníbal, e isso Oi, também você falaria para a inteligência artificial? Como que você vê essas inovações que estão chegando? Você sabe que eu tenho ódio mortal de internet, né? Porque eu realmente... Meus vídeos falam por mim, né? Porra, Aníbal, por que você meteu o dedo na frente? Porra, Aníbal, por que você cortou tua cabeça? Bom, enfim, mas quem me conhece sabe. Eu acho que ela vem muito para colaborar. Veja bem, é uma ferramenta para te impulsionar. Se você ficar bitolado que ela vai ganhar por você, esquece. Porque hoje é público, quando você pega um texto feito por uma IA, agora falando como publisher da editora, e você pega um texto escrito com alma, com punho, você vê a diferença na hora. Então aquela pessoa que ainda se ilude, não, senta a IA, faz um livro para você em meia hora, para. Você vai queimar a tua marca, você vai queimar a tua imagem. Pega na IA, pergunta, tira uma opinião, reescreve da tua maneira, com o teu sentimento, aí sim, a IA foi sensacional no teu livro, na tua vida, no teu negócio, no teu comércio. Que legal, eu também concordo. Aníbal, que conselho você daria para empreendedores que, assim como você, está ali dentro de casa, marido, mulher, os filhos, e a gente sabe que não é fácil. Quando eu perguntei como é dormir com o CNPJ, a gente sabe que é difícil dividir aqui a empresa e aqui a vida familiar. Não sabe? existe. Exatamente. Não existe. Que conselho você daria para esse pessoal? O bonito, deixa os problemas na porta de casa. É bonito, né? É bonito. Agora, o real, putz, evite o atrito, é lógico, muita comunicação, muita negociação. Eu acho que também 87% das empresas brasileiras são familiares. 92, obrigado. Então é assim, é algo que não tem como não ter aquele... O almoço de domingo vai respaldar no boleto da segunda, isso é fato. Agora, é aquela coisa, uma coisa que eu também errei muito, e isso hoje a gente entende que é fator decisivo. Divida papéis. Muito bom. Não abrace tudo você, ou muito menos largue tudo para o outro. Divide. O que você é bom? Você é bom nisso? Putz, fica para você. Né, Aníbal? E confiar. Não, sem chance. Aí, aí esquece. E não deixa o outro tomar a decisão, né? Eu acho que é assim, não é só dividir papéis, é cada um ter o poder de tomada de decisão, porque nem sempre você consegue ali você não consegue levar para uma mesa de negociação. Lili, olha, me aconteceu isso, o que você acha? Qual é a melhor atitude a se tomar? Não, ali o problema está ali. Ou você resolve, ou você resolve. Então não adianta você também ter sempre aquela sensação, puxa vida, será que eu vou tomar a decisão certa? Tome a decisão. É o que eu sempre falo até para os meus filhos. Toma a decisão. Depois se vai dar pau, deixa o pau vir. Mas a gente primeiro tem que decidir aquele momento ali o que fazer. E outra coisa que eu também falo muito para eles. Resolve na hora. Porque esse negócio de procrastinar ou ficar em banho-maria não vai rolar. O problema vai estourar do mesmo jeito. Então faz acontecer. Aníbal, na sua opinião, a pessoa nasce com uma visão empreendedora
Porque empreendedorismo são diversas habilidades e competências, né? Ou você acha que a pessoa pode desenvolver com o decorrer do tempo? Olha, gente, existem duas situações, não quero ficar em cima do muro, mas eu acho que é assim, eu vou até fazer uma alusão com o futebol. É lógico que o Ronaldinho Gaúcho já nasceu, já estava no sangue dele. Sim. Agora, não quer dizer que outras pessoas que sonham em ser jogadores não podem, com conhecimento, treino, técnica e muita, assim, ali enxugando gelo, persistência. O Senna era bom, mas a persistência dele em correr na chuva o fazia fenomenal. Então eu acho que assim, hoje, o empresário de ontem, o empresário hoje, essa juventude é anos-luz na frente. Por todas as ferramentas, por toda a informação, até gratuita dentro da internet e tudo mais, ele pode crescer. Agora, é lógico, existe também a coisa do 95% de transpiração e 5% de imaginação. O cara também precisa ralar. Aníbal, se o Aníbal de hoje pudesse dar um conselho para o Aníbal de 35 anos atrás, 40 anos atrás, que conselho ele daria? Não entre em tantas empresas, não seja maluco desse jeito. Uma de cada vez. Putz, vai devagar, meu Deus do céu. Entendeu? Eu acho que é isso que eu falaria. Apesar de eu olhar e ter aquela sensação, porque, gente, a gente tem um parque infantil. Quantos parques infantis tem? A gente chegou na capa da Veja porque a gente era doido. A gente fazia noite do pijama, a gente fazia... Putz, chegamos a ter o programa, a piscina de bolinhas, ter as quartas-feiras, os 15 últimos minutos no programa da Eliana quando ela estava na Record. Conseguimos como? Com grana? Claro que não. Foi na amizade, foi naquela coisa de bater no papo, de puxar um, puxar outro. E essa dívida, eu nem chamo de dívida, gente. Eu chamo realmente de parceria. A pessoa fala, putz, a Kátia é tão gente boa, deixa eu dar essa abertura para ela. Eu acho que é disso que se trata. Mas me arrependo. Gente, problemas todo mundo tem. Se eu abrir aqui, eu perdi uma irmã com 6 anos, meu pai tomou tiro dentro de negócio. Nós, uma vez no motel, o meu pai deitado com a arma na cabeça e eu abrindo a gaveta dando dinheiro. Funcionário com arma na cabeça e eu falando, calma, gente. Você vai tirar a vida de alguém que não tem nem culpa de estar aqui. Ele só está aqui trabalhando, ela tem uma criança pequena. Então é assim, minha mãe perdeu um rim, eu fiquei 6 meses na casa de tios, morando ali meio que de favor. Então, N situações que se você for narrar, e eu acho que isso que é legal, Paulo, e eu acho que aqui, cada poltrona dessas tem o peso de ter tido a dificuldade e não se vitimizar. E ser sim algo que você fala, quer saber? Não vou falar evidente, mas vou falar pela metade. Ferre-se, eu vou continuar, porque já está feito. Feras, nosso tempo acabou. E nem doeu, e nem doeu. Aníbal, você tem rede social? Tenho, apesar a Carol que me ajude. Aníbal Teixeira.oficial e o canal do YouTube Riqueza Garantida, que é onde vai os programas da rádio e tudo mais. A gente nem falou do seu programa de rádio. Pois é, deixa para uma próxima. É isso aí. É isso aí. Obrigada. Tchau, feras. Tchau. Obrigado. E você que está aí do outro lado, semana que vem tem mais. Tchau, pessoal. Olá, sou Miriam Vasconcelos e estou aqui mais uma vez para falar em relacionamento que encanta e fideliza o cliente. E hoje o nosso assunto é top. Encantar é fazer o cliente se sentir dono do pedaço. Como assim, Miriam? Na Disney, quando você chega, que vai pela primeira vez, você é sempre super bem atendido em todos os lugares. Tanto faz se é a primeira vez ou não você é atendido assim. Mas quando a família, ou um casal, ou algumas pessoas vão em grupo pela primeira vez,
Todos os lugares que você passa, tem alguém fazendo fotos, tem mimos que você recebe, você vai no jantar, ganha um cupcake. E isso tudo faz parte da magia da história da sua visita. Uma família fez isso e quando voltou, chegou nas redes sociais e abriu um leque de matérias sobre a Disney. A Disney não precisa disso. Mas o que essa família fez? Mostrou que a magia encantou tanto que fez com que eles chegassem de volta e trouxesse toda essa memória afetiva. O que a sua empresa está fazendo para ter essa memória do seu cliente? Chame o garçom. Todas as vezes que chegar o cliente habitual, diga ao garçom para ele chamar o cliente pelo nome. Todo mundo gosta de ser tratado pelo nome. É evidente que ele vai encantar o cliente e esse cliente o que faz? Ele não só volta como ele traz os amigos para comemorar o aniversário. Pense nisso. Sou Miriam Vasconcelos, porque encantar é a alma do negócio. Te vejo no próximo programa. Olá, venho já com uma pergunta. Você nesse momento está pensando no seu futuro ou está aqui e agora? Trazer a mente para o tempo presente é o primeiro passo para que você possa ser assertivo. E, claro, saber a sua direção, evitando ansiedade e depressão. Porque nada mais é, a ansiedade é o medo do futuro, que possivelmente vai estar fragmentado, porque você não está no tempo presente, vivendo aqui e agora. O passado está lá, vivendo coisas antigas que já se passaram e que você não pode mais. Então a sua verdade está dentro desse passado. É apenas para que você possa ter essa construção de quem é você hoje, aqui e agora. E eu te pergunto, como que você está aqui e agora? Você consegue refletir sobre isso? Bem, tem um exercício simples em que a gente vai ativar o corpo, porque o corpo é o agir. E nós vamos equilibrar o nosso tripé, pensar, sentir e agir. E essa pausa estratégica vai te trazer para o tempo presente. E vamos lá, é o que? Nós vamos simplesmente, olha lá, esfregar a cabeça, tirar todas as nhacas que não te pertencem. Olha aqui, esse ponto aqui atrás, ó, é a conexão entre o pensar e o agir. E aí eu vou esfregar no ombro, porque, né? Você muitas vezes carrega o peso, o braço. Aproveita e se abraça. Olha que delícia, abraça bem gostoso. Sente quem é você agora. Isso, vai lá no peito, na coluna, mexe nas suas costas, se possível. Isso, pode usar o dorso também. Sente esse contato da sua pele com o seu corpo, com a sua roupa. Pernas, joelhos, os joelhos, que é um ponto muito importante que às vezes você tem uma dor no joelho, isso pode ser medo, insegurança. Então vamos trazer essa segurança para você, para seguir com coragem, com vontade, com alegria para o seu tempo futuro. Agora você vai fechar os olhos e depois desse contato, você com você mesmo, você está no tempo presente? Feche os olhos e sinta. Quem é você? Isso. E traga aquela frase que você se ama. E qual o seu sonho no aqui e agora? Esteja aqui e agora e almeja o que você quer de verdade, sem fragmentos. Por isso é importante estar aqui hoje, claro, com um objetivo a seguir. Sempre pensar, sentir e agir. Conta pra mim, vai lá no @selmacosso, Selma com S, C-O-S-S-O, na nossa comunidade Eixo na Pausa. E me conta, você está presente aqui hoje? Se tiver, escreve presente. E que vai ser um presente na minha vida receber o seu recado. Até a semana que vem com mais dicas.
Olá, empreendedores! Sou Samantha Kasner e venho aqui compartilhar com vocês vários assuntos relevantes para a gestão de um negócio na prática. Hoje vamos falar de algo que afeta diretamente os resultados de uma empresa: a desmotivação da equipe. Quando os resultados não aparecem, é muito comum a gente ouvir que a equipe é desmotivada, que ninguém tá nem aí para nada, mas não necessariamente isso é verdade. Analisando os clientes, empreendedores, empresários na consultoria, muitas vezes eu vejo que por trás de uma equipe desmotivada tem, na verdade, uma equipe não direcionada, que não sabe com clareza as suas prioridades, responsabilidades ou sequer o impacto que o trabalho que elas vão fazer vai gerar no resultado da empresa. As pessoas não se motivam pelo salário apenas. Elas querem se sentir úteis. Elas querem ver que elas estão contribuindo. Um erro frequente é cobrar sem orientar, exigir sem explicar o porquê. Desenvolva a sua maturidade emocional. Isso é presente em todos os empresários de sucesso relevante. O nível de comprometimento, engajamento, performance, entregue do seu time está diretamente relacionado com a sua maturidade emocional. Já vi empresas conseguirem liberar uma energia enorme no time quando compartilham os objetivos, quando celebram as pequenas conquistas e quando o líder está disposto a ouvir. Quer engajar o seu time? Comece perguntando como eles estão. Motivação não se impõe, ela é resultado da relação das pessoas com o líder, da qualidade do ambiente de trabalho. Pense nisso. Te espero no próximo episódio, não perca. Um beijo e uma excelente semana para você. Somos uma empresa internacional criada para ajudar os brasileiros ao redor do mundo a alcançarem o sucesso financeiro. Quer alavancar o sucesso do seu negócio? Conheça o Monkey Money Brasil, uma solução completa para você, empresário, aprender, vender e se relacionar com seu cliente. Acesse monkeymoney.com.br. Eu voltei aqui hoje com uma pessoa muito especial. Ele é diretor-geral da Anhembi Morumbi. E ele sempre nos abriu espaço aqui, junto com a galera toda da Anhembi Morumbi, porque a gente nunca está sozinho, né? Então eu queria aqui que vocês conhecessem o Vini, um jovem que é diretor-geral de tudo isso. Tudo certinho, Vini? Tudo ótimo, Kátia. Um prazer estar aqui com vocês, de frente para as feras. Trouxe aqui o meu pitch. É um prazer enorme estar com vocês aqui. O que eu queria entender de você, Vini, é que diante de tudo isso que vocês já fazem, eu imagino que o setor de inovação, né, onde a gente tem o Macir, que é um grande parceiro nosso, deve trabalhar noite e dia, dia e noite, pensando onde mais podemos inovar. E onde mais podemos inovar? Eu acho que se a educação não for quem tiver essa resposta, talvez ninguém tenha, né? Se é pesquisa, se é extensão. Então a gente busca que a inovação ela seja coletiva, né? Que todo mundo possa sonhar, que todo mundo possa fazer inovações, seja elas disruptivas ou não, empreendedoras ou não, né? Mas que elas sempre aconteçam, porque é ela que faz com que a gente evolua, né? Então, acho que a ideia é tornar isso como parte da cultura. Se isso faz parte da cultura, do DNA, acho que todo o resto ele permeia e faz com que a química aconteça e que aconteça o empreendedorismo, que aconteçam as melhorias. Então, olha, é isso.
Eu queria que você soubesse que aqui é a ponta do iceberg do número de pessoas que a gente transformou através desse projeto. E não teria sido possível se nós não tivéssemos a Anhembi Morumbi por trás disso, claro, em seu nome, em nome do Macir, enfim. A gente quer muito agradecer, porque essa parceria é fundamental para que projetos como esse, que a gente consiga tirar pessoas que estão iniciando ali no mundo empreendedor, que não é fácil, mas tem a oportunidade de ouvir pessoas que saíram de baixo, que chegaram ao topo, dando aquelas orientações que podem ser fundamentais para a gente crescer. Então, nossa gratidão eterna por toda essa contribuição, vida longa à Universidade Anhembi Morumbi, e um parabéns para vocês. Só temos que terminar com palmas, gente, por favor. Eu tenho que agradecer as feras e vocês por acreditar na Anhembi Morumbi, acreditar no poder da educação e contar com a gente. Então, muito obrigado. E o pitch, foi bom? O pitch foi ótimo, porque fica aí, gente. A gente não tinha dito ainda. A gente não tinha dito se havia a 6ª temporada ou não. O Vini acabou de falar que estamos juntos, então vem. Até lá, até mais, pessoal. Obrigada.